Por um momento, aqui ele está falando da esperança para a árvore. Só que antes dele falar de uma esperança, tem um momento de lamento, tem um momento de dor, um momento de sofrimento. E é aqui que eu quero entrar. Eu venho falar para vocês que a palavra que o Senhor colocou no meu coração é lamento, lamentação. Jó, no momento que ele está falando essa palavra, o diálogo entre os amigos dele vai começar lá no capítulo 6. No capítulo 5 até o capítulo 14 ele vai continuar falando, mas no capítulo 6 é a primeira resposta de Jó ao seu amigo Eliafaz. E isso me chama a atenção, porque quando Jó vai dar a primeira resposta, a resposta que ele vai dar é que ele morra, é que a vida dele chegue ao fim e que ele quer descansar ao sono dos mortos. Ele só quer que a vida dele chegue logo ao fim porque ele não aguentava mais. Jó estava falando com os amigos: ei, eu quero morrer, eu não aguento mais. Por quê? Por que Jó está falando isso? Porque como você consegue viver sofrendo? Como você pode viver passando um sofrimento, passando uma dor, uma angústia que não passa, uma angústia que não passa, que não sai, que você não consegue melhorar, que você não consegue alívio, que você não tem descanso? Jó estava passando por uma dor tão grande que ele não tinha descanso, ele não tinha alívio, ele não tinha conforto. Então, por não encontrar conforto, por não ter descanso daquela dor, ele prefere a morte. Jó estava passando por um momento de tão dificuldade que a palavra do Senhor vai falar que ele dormia, e quando ele ia dormir, a palavra vai falar que ele já queria levantar. Ele já se perguntava: será que já está no momento de levantar? Será que já está na hora de acordar? Por quê? Porque a palavra vai dizer que o seu corpo era cheio de ferida, era cheio de chagas, cheio de cascas, ela rachava, saía pus, ele se virava para um lado e não conseguia dormir, ele se virava para o outro lado e não conseguia dormir. Então toda hora, e quando ele pegava no sono, ele tinha pesadelos que agoniavam a alma dele e a mente dele. Então Jó não tinha descanso durante o dia. E à noite, às vezes a gente passa por um problema, a gente passa por uma dificuldade, por um aperto, e às vezes vem aquele pensamento: quando eu dormir vai ser melhor, porque quando eu acordar amanhã vai ser melhor, o dia vai passar, aquela dor vai passar. Mas o interessante é que Jó dormia na dor e acordava na dor. Jó dormia chorando e acordava chorando. Jó dormia sofrendo e acordava sofrendo. Ele não passava, ele não melhorava. Às vezes a gente dorme com aquele versículo na mente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que Jó não passava a dor dele. A dor dele, o sofrimento dele não passava, não chegava no fim. A palavra do Senhor vai falar que a vida dele é como a de um jornaleiro. Que é isso? Ele trabalhava pesado, ele sofria, e o salário mal dava para pagar a comida. Ele mal conseguia descansar, porque no outro dia ele já tinha que acordar cedo. Então ele já acordava fadigado, já acordava cansado. Ele não tinha força para começar o outro dia, porque à noite ele não conseguiu descansar. Eu estou falando para pessoas, às vezes, que estão se lamentando, que às vezes não conseguem dormir direito, às vezes dorme no travesseiro, rola para lá, rola para cá, e não conseguem ter uma noite de alívio, uma noite de descanso. Às vezes você está passando por um sofrimento, por uma dor, e às vezes tudo que você quer é um descanso, e você não tem encontrado esse descanso. Mas a palavra que me chama a atenção, que uma tradução que eu aprendi é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A tradução nova que eu gosto, que eu comecei a gostar, é essa aqui: o choro ele pode vir se alojar durante a tarde, mas pela manhã há canto. Alojar é como se viesse um hóspede, um viajante, e dormisse em uma pousada, mostrando que a tristeza chegou na vida de Davi. E ela estava falando para Davi assim: é esse aqui que eu vou atormentar, é esse aqui que eu vou tirar a paz, é esse aqui que eu vou deixar cabisbaixo, que eu vou deixar abatido, é esse aqui que eu vou tirar a alegria. Então, quando a tristeza entra na vida de Davi, como um hóspede, pensando com ela vem com as bagagens, ela vem com a mala, pensando que ela ia permanecer na vida de Davi, Davi estava falando: não, porque pela manhã estava vindo um convidado novo, e esse convidado vinha da parte de Deus. O nome desse convidado, desse viajante, era alegria. Eu venho falar para você que às vezes está sofrendo, está chorando, às vezes a tristeza chegou na tua casa, na tua família, com mala, com bagagem, e está falando: não vou deixar você ser alegre, não vou deixar você ter alegria, não vou deixar a tua vida andar, você vai ficar em depressão, abatido. Mas eu venho falar para você que quando Deus manda alegria, a tristeza tem que ir embora, a tristeza tem que pegar a bagagem, tem que pegar a mala e tem que bater em retirada. Eu venho falar para você hoje que às vezes a tristeza pode ter entrado na tua porta, dentro da tua casa, colocou
saio. Mas o Senhor está falando para você hoje que Ele está enviando alegria. E aonde tem alegria, não tem como ter tristeza. Aonde tem alegria, não tem como ter sofrimento. Porque o Senhor está enviando novo para a tua vida. Jó estava sofrendo, ele estava angustiado, ele estava com dor, mas Deus está falando: Jó, a tristeza vai bater em retirada na tua vida. Jó, eu vou fazer tudo sair, tudo vai ter que bater em retirada, vai ter que desalojar, porque hoje eu vou colocar dentro da tua vida alegria. Glória a Deus. E mesmo assim, Jó, tudo que Jó queria no momento de dor, no momento de aperto, tudo que a gente quer às vezes é um amigo. Tudo que a gente quer às vezes é um ombro para apoiar, é uma palavra para nos levantar. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jó, quando os amigos deles estão vindo, ele já estava batendo na mente: agora sim eu vou encontrar descanso, agora sim eu vou encontrar alívio, agora sim eu vou encontrar conforto, porque os meus irmãos estão vindo. Jó não vai chamar os amigos de amigos. Aí me veio aquela palavra, né? Que tem amigo que é mais achegado que irmão, mostrando que os amigos não eram só amigos, eram como irmãos para Jó. Então aquele que você chama de irmão é porque você confia, é porque você tem esperança. Jó colocou a esperança nos amigos, nos irmãos, e quando eles chegam, Jó se fez a conta. Ele vai falar que os seus amigos são como aquela caravana que vem de Temá e de Sabá, que procuravam cansativamente pelas águas do riacho, que na primavera com degelo ela transbordava. Mas quando chega o verão, eles tendo que se desviar da rota, eles vão naquelas águas e eles são frustrados. Está tudo seco. Só que isso me chamou a atenção. Por quê? Porque quando tinha fartura na mesa, os amigos estavam lá. Quando tinha festa na casa de Jó, os amigos estavam lá. Quando ele estava tudo bem, os amigos estavam lá. O que isso quer dizer? Quando aqueles homens, aquela caravana estava passando por aquele lugar, tinha água, tinha como eles se alimentarem, tinha como eles se saciarem. Mas eles não precisavam muito porque era primavera. Mas quando chegou o verão, quando estava quente, quando eles mais precisavam de água, e aí quando eles foram buscar, não tinha. No momento que Jó mais precisava, quando ele foi buscar, ele não encontrou os amigos dele. Ele não encontrou um ombro para se apoiar. Ele não encontrou uma mão que levantasse ele do chão. Ele não encontrou uma palavra amiga que o confortasse o coração. Jó só estava querendo uma palavra. A palavra do Senhor vai falar de Jó. Ele vai dizer: eu não te pedi dinheiro, eu não te pedi ouro, eu não te pedi prata, não te pedi para você vir me socorrer, não te pedi para você vir me ajudar. O que Jó estava querendo dizer? Eu não estou pedindo para você me pagar nada, eu não estou pedindo para você me enriquecer. Tudo que Jó queria era um abraço. Tudo que Jó queria era um aperto. Era uma mão que levantasse ele na hora da dificuldade. Às vezes tudo que a gente quer na hora do problema, na hora da dificuldade, é uma mão. É alguém que fala do nosso lado: ei, eu estou contigo. Ei, continua, não desanima não. Mas os amigos, de vez eles chegaram do lado de Jó e levantar Jó, eles estão falando: está em pecado, você errou, se conserta. Ei, você está errado, para de falar, você não pode falar, você está em erro. Só que eles não conheciam a dor de Jó. E por verem aquilo por Jó, eles julgam Jó falando que era pecado. Então Jó vai falar: vocês são como um riacho que não podem saciar. Jó está falando: eu confiei nos meus amigos e me desapontei. Às vezes você confiou em alguém e aquele alguém não estava lá para te ajudar. Às vezes você bateu na porta daquele amigo que quando está tudo bem ele vai na tua casa, que quando está tudo bem ele te manda mensagem procurando por você, mas quando você estava precisando, nem saber de você ele queria saber mais. Quando você estava precisando, quando você ajudou ele, quando chegou a hora dele te ajudar, ele jogou na tua cara, ele apontou o dedo para você, ele falou A, falou de B, falou de C, mas na hora que ele precisava você estava lá. Eu venho falar para você, aquele teu amigo que está lá em cima, ele vê você na dor, ele vê você no sofrimento. E eu venho falar para você, na fartura ele está contigo, na miséria ele está contigo, na alegria ele está contigo, na pobreza ele está contigo. Quando você está de carro novo ele está contigo, e quando você está de bicicleta ele está contigo. O teu Deus, ele não é fiel com você pelo que você oferece a ele. O teu Deus não é fiel com você pelo que você está tirando do bolso para dar a ele. Ele é fiel com você porque ele conhece o teu coração. Ele é amigo de verdade. Só que o interessante é que quando Jó estava passando por dificuldade, ele estava passando por problema, ele vai falar: vocês não puderam me ajudar. Então Jó vai começar a falar com Deus, e quando ele transfere o diálogo para Deus, ele está falando: Deus, me mata.
Senhor, me estrangula. Senhor, tira a minha vida, arranca ela de mim, Senhor. Pai amado, para que se o Senhor soltasse a tua mão e me esmagasse. Porque se o Senhor fizesse isso, eu pularia de alegria. Jó perdeu a esperança na vida. Ele coloca a esperança na morte. Ele perdeu a alegria, ele perdeu tudo. Ele não queria mais viver. A palavra do Senhor vai falar que Jó perdeu o valor da vida, como a gente perde o sabor da comida. Ele estava falando que a vida para ele não tinha mais gosto, não tinha mais atrativo, não tinha mais nada que chamasse a atenção. Então Jó vai falar: me mata, porque eu não tenho mais nada para me fazer aqui. Para que prolongar o meu sofrimento se eu vou morrer? Então Jó está falando: Senhor, só me mata, só acaba com isso. Às vezes você senta no pé de zinho e você pede a morte para Deus, como o profeta Elias. Às vezes você fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, tira de mim, Senhor. Pai, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Pai querido, Senhor, Pai, eu não aguento mais tudo que eu quero, Senhor, me mata. Senhor, me tira, Senhor. Tira de mim isso, porque eu não aguento. Às vezes você só quer desaparecer. Mas eu venho falar para você: levanta, come e bebe, porque o caminho ainda é longo para você trilhar. Ei, levanta, come e bebe, porque o caminho ainda é longo para você trilhar. Era Deus falando para mim: Elias, não é o ponto final da tua história. Levanta, pode continuar, porque a tua história não vai acabar aqui. Eu venho falar para você que não é o ponto final da tua história. E agora eu vou entrar no tema da mensagem. A palavra do Senhor vai dizer que o Jó, capítulo 6, ao 7 ao 14, vai falar de umas palavras de um homem que perdeu esperança, de um homem que achava que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, que não tinha mais chance de dar certo. São palavras de um homem que está desacreditado, que não tem mais ânimo, que não acredita, que não tem mais fé. Por quê? Porque ele desistiu de viver, ele desistiu de acreditar. E às vezes você está desacreditado pela medicina, você está desacreditado pelo cenário em teu redor, às vezes você está desacreditado pelas pessoas que estão ao seu redor falando que não vai dar certo, que não vai funcionar, que você não vai chegar lá e que não vai dar certo. Às vezes você está desesperado, às vezes tiraram a sua fé. Mas eu venho falar para você, Romanos, capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor vai falar que não enfraqueceu na fé, nem tampouco se atentou para o seu corpo já amortecido, ainda que já era quase de 100 anos, nem se atentou para o amortecimento do ventre de Sara. A palavra do Senhor está falando de Abraão. Abraão, ele vendo que o seu corpo e o ventre de Sara não podiam mais girar, não tinha mais capacidade de fazer nada, ele não desanima, ele não volta para trás, ele não enfraquece, mas pelo contrário, pela fé, ele se fortaleceu. Pela fé, ele conseguiu caminhar mais 2 côvados, ele conseguiu caminhar mais um pouquinho. Pela fé, ele conseguiu se levantar. Pela fé, ele conseguiu permanecer vivo. Eu venho falar para você que aqueles que não têm fé, eles caem, mas aqueles que têm fé permanecem de pé. Aqueles que têm fé arrancam força da fraqueza. Aqueles que têm fé arrancam força da tristeza e eles se levantam e continuam caminhando. Eu venho falar para você que Abraão, a palavra do Senhor vai falar que com quase 100 anos ele levava um corpo amortecido, que vem da palavra necros. Necro significa cadáver, mostrando que o corpo dele já estava quase morto, já não tinha força, já não tinha vigor, estava pesado, estava fraco, já estava desfalecido, assim como a sua mulher já estava cansada, já estava exausta, fadigada e não tinha mais esperança. E além do corpo dela ter chegado no limite, o ventre estava morto, estava seco e era infértil. E mesmo assim, ela não podia gerar. Às vezes você está carregando um sonho morto. Às vezes você está carregando um cadáver. Às vezes o que você está levando, você está igual aquela sunamita que gerou um menino, que gerou um sonho, que gerou algo que ela queria, mas agora no contexto lá mais à frente, a palavra vai falar que o sonho dela estava morto nos braços dela. Às vezes o que você está carregando não é mais um sonho, mas é algo que morreu. Às vezes o que você está levando não é mais uma promessa, mas é algo que está desaparecendo, é algo que está morrendo, é algo que está sumindo das tuas mãos, como as águas elas escorrem nos teus dedos. Assim o sonho parece desaparecer, assim o sonho parece ir embora, assim parece evaporar da tua mão. Aleluia. Às vezes você se sente investido num sonho que não vai dar certo. Às vezes você se sente investido em algo que não vai acontecer, em algo que não pode se tornar realidade. E às vezes você está falando, por que será que vai dar certo?
Às vezes você se pergunta, será que vai acontecer? Será que realmente vai chegar? E você, às vezes, parece que você está sonhando um sonho impossível. A palavra do Senhor vai falar no Salmo 137, versículo de 1, vai falar que o povo, quando foi levado a cativo, eles se sentavam à beira da praia, eles começavam a chorar e a se lamentar. O povo começava a se entristecer e começava a se lembrar da terra deles. Eles começavam a se lembrar daquilo que eles faziam lá atrás, de como eles adoravam, de como eles tinham fartura, de como eles tinham alegria. Mas agora eles foram capturados, agora eles choram, agora eles estão tristes, agora eles têm que comer o que eles dão a ele. Mas o interessante é que o maior sonho deles era poderem voltar para aquela terra. O maior sonho daquele povo era poder retornar a Sião. Mas o tempo foi passando e o sonho foi morrendo. O tempo foi passando e aquele sonho foi desaparecendo. O tempo foi passando e aquela esperança foi desaparecendo. Então eles começam a pendurar as harpas. E o que significa pendurar a harpa? Pendurar a harpa significa desistir. Eles estavam falando, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais jeito para a minha causa. O sonho chegou ao fim. Para que eu vou guardar a minha harpa se eu não vou mais usar? Para que eu vou guardar isso se eu não tenho mais motivo para adorar? Às vezes você se pergunta, Senhor, por que eu vou ao templo hoje? Por que eu vou adorar hoje? Por que eu vou na tua casa hoje? Eu não tenho mais motivo de te adorar. Eu não tenho mais motivo para me alegrar. Eu não tenho mais motivo para vir à casa de Deus. Era o que eles estavam falando. Às vezes você está cansado de carregar um sonho que não acontece. Às vezes você está carregado de carregar um instrumento. Às vezes você está cansado de carregar a promessa. Às vezes você está cansado de acreditar em algo que não acontece, de algo que não chega, de algo que parece que não vai se tornar realidade. E você está cansado, você está fadigado, você só está querendo largar tudo, você só está querendo lavar a rede e parar. Tudo que você quer é desistir. Tudo que você quer é parar. Por quê? Porque você caminha, está machucando. Você continua, mas você não vê acontecer. Isso está ferindo teu coração, está magoando você, está te ferindo como um espinho na carne. E você está falando, Senhor, tira de mim. Senhor, para, Senhor. Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais. E tudo que você quer é alívio para a sua dor. Às vezes tem pessoas que estão se sentando como eles. Tem pessoa desistindo, tem pessoa parando, tem pessoa abrindo mão da promessa, tem pessoa deixando o sonho para trás. A palavra do Senhor vai falar que Sara, ela tinha uma serva chamada Agar, que quando ela está no deserto, ela tinha acabado o pão, tinha acabado a água, e quando ela se passa por um momento de escassez, ela vai colocar a criança no chão, ela vai colocar a distância de um tiro de arco, e ela vai embora, para ela não ver a morte do menino. Tem pessoas se distanciando da promessa. Tem pessoas se distanciando do sonho. Tem pessoa largando o sonho para trás. Tem pessoa que está deixando o menino para trás. Tem pessoa que está falando, não vai dar mais certo. Tem pessoa que está abrindo mão do sonho porque está pensando, vai morrer, não vai continuar, não vai dar certo, não vai acontecer. E por acreditar nisso, você está abandonando o sonho, você está abandonando a promessa, você está abrindo mão daquilo que Deus colocou sobre a tua vida, porque você acha que não vai acontecer. Mas eu venho falar para você que se o menino morre, a culpa é de Agar. Por quê? Porque ela não analisou ao redor dela. E por não analisar ao redor dela, ela não vê a fonte. Então às vezes tem algo que está morrendo dentro da tua vida. Às vezes tem um sonho que ainda não aconteceu, tem uma promessa que ainda não chegou, tem algo que está desaparecendo porque você não está olhando com os olhos da fé, porque você não está olhando com os olhos espirituais. Às vezes você não está tomando a decisão certa, às vezes você não está fazendo a escolha certa, e por não fazer a escolha certa, você está vendo o teu sonho morrer. Por você não analisar as situações, você está vendo o menino desaparecer da tua vida. Você está vendo a promessa morrer. Você está vendo desaparecer pouco a pouco. Tudo porque você não está olhando. Tudo porque você não está analisando ao seu redor. Aí às vezes você acha que não vai acontecer. Aí você acha que é melhor abrir mão. Você acha melhor deixar para trás e começar algo novo. Mas eu vim falar para você que aquele que te prometeu é infinitamente poderoso para cumprir o que te prometeu. Eu vim falar para você que às vezes que acha que não vai acontecer,
que às vezes perdeu o motivo de adorar, o motivo de se alegrar. Às vezes a causa está roubando a sua alegria, a sua adoração, de modo que você chega a falar: como que eu posso adorar sendo que minha filha está doente? Como que eu posso adorar sendo que meu filho está passando mal? Como que eu posso me alegrar sendo que eu estou desempregado? Como que eu posso ir à tua casa, Deus, te louvar sendo que eu estou enfermo e o Senhor não me cura? Eu estou passando por uma dificuldade, o Senhor não me ajuda. Como que eu posso te adorar sendo que eu não vejo nada acontecer na minha vida? Às vezes você chega a um cenário que você começa a questionar Deus, e você começa a falar: Senhor, eu estou te pedindo, eu estou buscando por uma causa, mas eu não vejo a causa se realizar. Às vezes você tem orado ao Senhor, mas você não tem visto se concretizar. Aí você começa a falar: Senhor, para que eu vou te adorar se aquilo que eu te peço você não faz? Se aquilo que eu preciso você não me ajuda? E às vezes você não tem mais motivo para adorar. Mas eu vim falar para você sobre um homem chamado Abacuque, que ele estava em um cenário de injustiça, de depravação, e ele não via Deus agir, ele não via Deus falar. Só que o interessante é que ao longo daquele capítulo ele vai falar assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, ainda que o campo não produza mantimento e que as ovelhas sejam arrebatadas nos apriscos, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei. Sabe o que Abacuque está falando? Abacuque está falando isso aqui: se eu estiver ferido, eu vou me alegrar. Se eu estiver cansado, eu vou me alegrar. Se eu for traído, eu vou me alegrar. Se faltar o pão na minha casa, eu vou continuar sendo adorador. Se eu não ver se concretizar, eu vou continuar adorando. Se faltar, se der errado, se não acontecer, eu vou continuar adorando, porque eu sou adorador. Ei, eu não sei o que tem acontecido dentro da tua vida, eu não sei o que morreu dentro da tua casa, eu não sei aquilo que você está carregando nos teus braços. Às vezes você está carregando um menino, às vezes você está carregando um sonho e está falando: morreu, não tem mais jeito. Aí você quer deixar o menino embaixo e quer ir embora porque você não está aguentando ver o sonho morrer diante dos teus olhos. Às vezes você quer deixar o menino lá porque você não está aguentando ver o sonho morrer diante da tua presença, diante dos teus olhos. Você está vendo desaparecer, você está vendo morrer, e tudo que você quer é fechar os olhos e que acabe logo. Mas eu vim falar para você que era isso que Abraão e aquele povo pensavam. O povo, ele resistiu, ele pendurou a harpa, porque pensava que Deus não poderia realizar o sonho deles, porque era impossível. Mas no Salmo 126, versículo 1 ou 2, vai falar que Deus cumpriu o sonho deles. E a palavra do Senhor vai dizer: e estávamos com os que sonham. Deus levou eles de volta para Sião. Deus encheu a boca deles de riso e os lábios de cânticos. Deus colocou o riso de volta e colocou um louvor novo. Alguém já ouviu a expressão: Deus vai colocar um cântico novo na sua boca? Eu vou te explicar o que significa isso. Os salmos, eles eram muito cantados ao Senhor no templo, nas viagens e nas subidas até o templo do Senhor. E já era costume cantar o salmo, porque às vezes já era conhecido, porque os salmos são canções das obras, dos feitos de Deus, são testemunhos pessoais. Só que quando Deus está falando: eu vou colocar um cântico novo, eles estavam voltando para Sião, mas eles não iam cantar as canções que eles cantavam, eles não iam cantar aquilo que eles já estavam acostumados a louvar. Era Deus falando: não, eu vou trazer vocês de volta, mas vocês vão voltar com um cântico novo na boca, vocês vão ter um novo testemunho para contar, vocês vão ter uma nova história para contar. Ei, eu vou botar um louvor novo na tua boca, eu vou botar uma nova história dentro da tua boca. Ei, hoje vai sair um cântico novo na tua boca. Glória! Você tem louvado, tem adorado, mas o Senhor está falando: eu vou colocar um cântico novo. Ei, eu estou devolvendo o riso, mas o cântico vai ser novo. Eu vou devolver a alegria, mas o louvor vai ser novo, a adoração vai ser nova, o jeito de você me adorar vai ser diferente. Porque às vezes você estava reclamando que por que eu vou adorar, por que eu vou à casa do Senhor? É Deus falando: eu estou te dando motivo para me adorar, eu estou te dando
buscar. Ei, às vezes você estava lá, o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor fez isso na minha casa. Às vezes você estava falando, Senhor, mas isso é passado, isso se passou. E o Senhor está falando para você hoje, se passou, mas hoje então eu vou te dar um cântico novo. Eu vou te dar um testemunho novo. Eu abri o mar, mas já é passado, né? Glória! Um novo êxodo. Eu vou fazer um novo milagre. Eu vou fazer algo novo. Porque com o novo você vai ter novos motivos. Às vezes você adorou por uma libertação. Às vezes você adorava porque Deus te resgatou todo mundo. Às vezes você adorava por uma libertação da tua família. Mas o Senhor está falando, isso agora vai ser passado. Porque hoje eu estou trazendo um novo testemunho para a tua vida. Às vezes você estava agradecendo Deus, obrigado por causa da minha cura, obrigado por causa disso. E Deus está falando, você vai ter um novo motivo para me agradecer. Glória! Você vai ter um novo motivo para me adorar. Você vai ter um novo motivo para fazer um culto de ação de graça. É Deus falando, hoje eu vou fazer algo novo. E a palavra do Senhor vai falar, Jó capítulo 8, versículo 21. Eu falei de um Jó que está se lamentando. Eu falei de um Jó que estava chorando. Eu falei de um Jó que está pedindo a morte. De um Jó que está querendo acabar com a vida. Mas agora eu vou falar de um Jó que a palavra do Senhor vai falar no capítulo 8, versículo 21. Que ele fala, você rir de novo e dar gritos de alegria. Eu estava falando de um Jó que estava triste, cabisbaixo e abatido. Mas agora eu vou falar de um Jó no capítulo 42, que vai falar, bem Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode se frustrar. Bem Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode se frustrar. O Jó que estava pedindo a morte, agora está dando salto de alegria. O Jó que estava pedindo a morte, agora tem novo testemunho para contar. O Jó que estava pedindo a morte, agora tem riso na boca, tem salto de alegria. E agora ele tem tudo para fazer uma nova festa. Ei, às vezes você pediu Deus algo, às vezes você pediu Deus, Senhor, eu não quero mais o sonho. Senhor, às vezes, Senhor, você botou o sonho e está falando, Senhor, eu estou te entregando de volta, porque eu acho que não vai acontecer, porque eu acho que não vai se realizar, porque eu acho que não vai se tornar realidade. Mas o Senhor está falando para você, ei, continua segurando o sonho, continua segurando o menino nos braços, continua carregando o sonho, está pesado, parece que está morto, parece que não tem mais jeito, continua carregando, continua levando. Por quê? Porque eu sou Deus. Abraão vai falar assim, que Abraão criou um Deus que vivifica os mortos e que faz da existência aquilo que não existe. O que isso quer dizer? É Abraão falando, eu creio no Deus que ainda que eu morra, Ele vai me levantar, que ainda que o meu filho morra, Ele vai me ressuscitar, que ainda que o ventre da minha esposa não tenha vida, não tenha possibilidade de gerar, Deus pode levantar o ventre, Deus pode curar, Deus pode trazer vida. Eu creio no Deus que ainda que não exista, ainda que a promessa que Ele me deu não saiu do papel, não se realizou, Ele vai trazer existência. O que isso significa? A palavra do Senhor vai falar em Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra, significa a palavra ex nihilo. O que é isso? A partir do nada. Ei, eu vim falar para você, eu vim profetizar na tua vida. Ei, eu não estou falando que eu tenho poder, eu não tenho isso, não vem de mim, não vem do presbítero, não vem da esposa dele, não vem da minha mãe. Ei, vem da palavra, porque quando você profeta a palavra com fé, com ousadia, ela se concretiza na tua vida. Então eu vim profetizar na tua vida hoje que a partir do nada algo vai ter que surgir, a partir do nada algo vai ter que acontecer na tua vida. Ei, não tinha nada no ventre de Sara, não tinha nada para gerar, não tinha como gerar, mas Deus fez gerar, Deus fez algo aparecer naquilo que não tinha nada. E eu vim falar para você que hoje na tua vida, às vezes pode estar uma folha em branca, pode estar nada na tua vida, mas vai sair do papel. Eu vim falar para você hoje que o nada hoje na tua vida vai ter um princípio. Que às vezes aquilo que não tinha nada. Aí o que isso quer dizer? Eu vou traduzir melhor. Deus às vezes te prometeu um emprego, mas o emprego nem existe. Às vezes Deus te prometeu algo e a promessa que Ele te prometeu nem existe ainda. Deus prometeu algo a Abraão, mas no ventre de Sara não existia a possibilidade de gerar. E quando Abraão está falando, eu creio em Deus que vivifica os mortos e que traz a existência aquilo que não existe, Abraão está falando, o meu Deus vai tirar do papel o que Ele me prometeu. O meu Deus vai fazer a partir do nada surgir tudo. Glória. Ex nihilo, a partir do nada, é Deus falando, eu não preciso do teu dinheiro,
eu não preciso da tua ajuda, eu não preciso da tua sabedoria, eu não preciso de nada que venha de você. Por quê? Porque eu sou um Deus que a partir do nada eu faço tudo, que a partir do nada eu faço maravilhas, que a partir do nada eu crio algo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Às vezes você está acreditando num sonho que nem realidade é. Às vezes você está carregando uma promessa. Abraão demorou para a promessa gerar na vida de Abraão 25 anos. Mas eu vim falar para você que mesmo entre 25 anos esperando, com 70 anos, 75 anos, ele caminhava, ele acreditava, ele tinha fé. Com 80 anos, ele caminhava, ele acreditava, ele tinha fé. Com 99 anos, ele caminhava, ele acreditava e ele tinha fé. O que eu estou querendo dizer? Quantos anos você tem hoje? Às vezes você já parou de caminhar há muito tempo. Mas eu estou falando de um homem que o corpo não pode mais andar, que o corpo já está debilitado, já está desfalecido, mas ele está caminhando, ele está andando. Porque o que é andar? O que significa caminhar? Ele está falando assim: eu ainda continuo crendo naquilo que Deus me prometeu. O tempo pode passar, o tempo pode avançar, fica mais difícil, o tempo avança, fica mais difícil de acreditar, o tempo avança, fica mais difícil de ter fé, o tempo avança e fica mais difícil de você ter esperança. Mas eu vim falar para você que o tempo passava e Abraão ele se fortalecia, o tempo avançava e Abraão ele tinha mais fé, o tempo prosseguia, extrapolava e ele continua acreditando na palavra. Eu vim falar para você que não importa o tempo, não importa o cenário, vai acontecer, porque você serve um Deus que a partir do nada faz tudo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você possa ficar com ela no seu coração. A partir do nada Deus faz tudo. Aleluia. Às vezes você desistiu de carregar o menino, mas eu vim falar para você: continua carregando, está pesado, mas continua, porque lá na frente o menino vai ser uma promessa na tua vida. Você vai ver aquela promessa na vida daquele menino. Por quê? Porque Sara vai falar Gênesis 21:6. O Senhor me deu motivo para sorrir. E todos que ouvirem a minha história vão sorrir comigo. Eu vim falar que não vai ser só você que vai rir, mas aqueles que estavam junto com você vão rir também. Eu quero louvar ao Senhor. E o louvor, eu vou chamar minha mãe para me ajudar. É um louvor que o Senhor ele colocou no coração. Muito interessante. Glória a Deus. Eu vim falar que Deus é fiel. Deus ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus.